meu nome é Ana Maria de Ornelas de Cores. Nasci em Santana, no Pico Tamoeiro, e em 1956. E os seus pais também eram aqui de Santana? Sim, os dois. E viveu sempre em Santana? Vivemos, e eu sei, os meus pais emigraram para a França. E em que altura é que eles emigraram, sabe? Eu penso que o meu pai emigrou em 66, 67 e a minha mãe foi em 78. E portanto a senhora já era nascida? Nascida, já nascida e já casada. E sabe por que razão é que eles emigraram nessa altura? O meu pai foi para melhores condições de vida, porque aqui a vida era muito difícil. E ele teve a oportunidade de emigrar e lá foi às escondidas, porque ainda era o Salazar e tudo isso. E sua mãe depois foi ter com ele? A minha mãe ficou, somos dois irmãos, eu e o meu irmão, e a minha mãe ficou cá connosco. E depois, só mais tarde, quando eu casei, é que a minha mãe foi e eu fiquei com o meu irmão. E portanto a sua mãe foi ter com o seu pai? Foi viver com o meu pai. E a senhora Ana fez a escola? Até que ano é que fez a escola? Eu fiz até o segundo ano, antigo. E seria mais ou menos quantos anos de escola? Era sexto. Eu ainda fui do tempo que dei admissão, porque naquele tempo havia a primeira, segunda, terceira, quarta classe e depois havia admissão. Admissão porque era a quarta classe mais bem preparada e já não era aqui em Santana, já íamos ao Funchal. Eu lembro-me que fui ao Lucia Jaime Muniz dar a admissão. Mas a escola esteve sempre aqui em Santana? Sempre, enquanto estive aqui, depois eu, como era assim meio maluca, fiz um contrato um acordo com a professora que era do continente, do Porto, foi uma mãe para mim. Ela ajudou-me, eu ajudei também. Ela fez um acordo com ela, eu ajudava ela nas tarefas da escola e ela ensinava-me o primeiro ano. Mas entretanto ela teve uma babé, teve outra seguida, já a coisa já não estava a conciliar as duas coisas, então eu parei e só me dediquei a ajudá-la na escola. E ela saía na tarde, ela dava às quartas, às 4, primeira, segunda, terceira, quarta. Ela deixava-me uma lista, de manhã tu fazes isto, deitas o tel da segunda, ensinas as letras à primeira, e quando ela chegava já tinha tudo prontinho. E assim foi. Portanto ajudava a preparar as aulas que ia dar? Sim, até que tem alguns meninos que por brincadeira me chamam a senhora professora. E só tinha a quarta classe? E só tinha a admissão. E o quinto e sexto ano, ou seja, o primeiro e o segundo ano? Primeiro ano, depois, mais tarde, eu sei, já não foi, a minha mãe não queria que eu andasse lá mais da professora e eu, naquela altura, as mãos é que mandavam. Mas disse que fez o primeiro e o segundo ano, foi aqui em Santana? Fui lá em Belém, o primeiro foi lá em Belém. Depois eu soube que havia uma professora aqui em cima, aliás eram duas, mas no início eu soube que era uma, e que estava a lecionar o primeiro e o segundo ano. Eu disse, não, eu tornei cedo, eu vou tirar o segundo ano. E foi. Lembra-se com que idade é que acabou o segundo ano? 14. E nessa altura já estava a trabalhar? Não, eu tinha deixado a professora porque ela pagava-me, pagava-me 7 contos por mês. E em que idade é que começou a ajudar a professora? 9 anos. E fiz a quarta admissão com 9 anos e a escola, e faço anos em novembro, e a escola abriu em outubro e só tinha 9 anos. E depois tirei o segundo ano, mas a professora disse, como tu paraste uns anos, tu começas no primeiro e depois em janeiro, se eu vir que tu consegues,
tu passas para o segundo. Mas eu tinha uma força de vontade enorme para estudar. Assim foi. Chegamos a janeiro, a professora ficou assim um pedaço meio receosa. Fui eu e outra colega minha, que fomos as duas assim. E depois passámos em janeiro para os livros do segundo. Já começámos a dar o segundo. E a coisa correu bem e fomos as únicas que dispensámos eu com 15 e a outra com 13. E as outras que tiraram o segundo do princípio do ano até o fim, nenhuma dispensou. Isso orgulha-me muito. E a sua mãe e o seu pai tinham estudado? A minha mãe não sabe ler nem escrever. E tentei-lhe ensinar, mas ela é um pedaço de... Não quis. E o seu pai? O meu pai sabia ler e escrever. Mas fez a 4ª classe? Não, a 3ª. E depois, não é, de terminar o segundo ano, o que é que vai fazer? Depois comecei a namorar e aí a minha mãe já não me deixou ir para lá nenhum. Mas começou a trabalhar nessa altura? Sim, comecei a trabalhar na Ilma. Era num posto de recepção do leite. E lembra-se onde é que era esse posto? Lembro-me. Era um quarto, tinha uma máquina num canto, que a gente deitava o leite, tinha assim um recipiente e tinha muitos copos, que depois a gente, eu tinha bastante leite nessa altura e tinha de ser lavado, parava-se a máquina e lavava-se. E aquele saía a nata para um lado e o soro para o outro. O soro eles levavam para deitar os animais e alguns para beber. E a nata ia uma senhora buscar para um carro que passava, levava a Funchal para fazer a manteiga. E disse que se chamava Ilma. Ilma. Trabalhei 28 anos. Se sabe como é que se chama agora a rua onde era esse posto? Não sei muito bem, mas é a Estrada da Chá da Cruz. Estrada da Chá da Cruz, onde começou a festa os compadres. E os seus pais, antes de migrarem, trabalhavam com a agricultura ou tinham outro trabalho? Não sei, acho que o meu pai trabalhava numa fábrica de fazer ferros, de cortar ferros e coisa para assim. A minha mãe nunca trabalhou. A minha mãe era costureira, bordadeira e, aliás, eu também bordava o pedaço que me ficava a Ilma. O trabalho era só de manhã e de tarde, que depois desapareceu a máquina e então levava o leite completo para o Funchal, para fazer o queijo e a manteiga. Não tinham campo, nem animais, não tinham terra? Tinha um pedaço, mas meu pai fazia terras de outras antes de ir para a França. Tinha uns pedaços de terra, tinha. E animais tinham? Sim, animais quando eu era pequena, eu lembro-me de haver vacas, mas depois era só cabras, galinhas, porco, só isso. E cultivavam só para o vosso para autossustento? Sim, só para o nosso consumo, só. E algum de vocês alguma vez trabalhou em fazendas de outras pessoas? Sim, no tempo das fêmeas, o meu pai ia trabalhar a descascar e vemos, a escaldar e coisa mais para cortar, escaldar e coisa do que para descascar. A minha mãe sempre foi costureira, dava dias fora. Senhora Ana, se alguma vez trabalhou no campo? Bom, trabalhei muito. E em que altura? Ainda trabalho. Mas só para si ou para outras pessoas? Só para a gente, só para... E o que é que costumava produzir? Era a semelha, a fava, o inhame, o feijão, a ervilha, as abóboras, os pepinos. E acho que tem mudado muito aquilo que plantava antes para aquilo que planta agora? Sim, tem mudado a maneira de cultivar e tudo. Também isto aqui são pequenos pedaços, são pequenos puios e coisa que é difícil manuseamento e torna a agricultura um pedaço de penosa.
Tinha alguma máquina ou era... Não, é a enxada mesmo. E sente que há uma diferença na produção que havia antes para aquilo que vê agora, os campos, para aquilo que era... Os campos agora estão ficando abandonados porque não há pessoas, não há trabalhadores. A gente gosta de ter, mas já é um pedaço forçoso e uma maneira a gente a trabalhar. Antes, mesmo nessas zonas mais íngremes, sente que esses campos estavam trabalhados todos? Sim, e antigamente eles iam, ajudavam-se uns aos outros, ninguém pagava, havia bastantes homens e mulheres, ajudavam-se uns aos outros na fauna da agricultura. É, trabalho em troca de trabalho. Mas agora acabou, ninguém sabe. E, por exemplo, na altura das matanças, fosse matar o porco ou matar a vaca e tudo mais, também havia essa ideia de trabalho em troca de trabalho, as pessoas irem ajudar? Sim, havia. E desses produtos que costumam fazer, que receitas tradicionais é que se lembra de sempre ter comido aqui, ou de sua mãe fazer, ou sei lá, alguma coisa que fosse Cozinharem. Havia a carne da noite e as espetadas da morte de porco. As comadres, eram sempre, a gente ia enforcar as comadres com um belo cozido de couve, inhame, carne de porco, semelha, batata. Antigamente não deitavam chouriço, não havia, era reduzido, não era para todos. Não tinham por hábito de ter aqui muitos enchidos, não era? Não, a gente fazia, que a gente chamava linguiça, que deitava-se a carne de porco de vinhos, partia também as bocadinhas e depois enchia-se as tripas do porco e punha-se no caniço da cozinha. E para lavar essas tripas, usavam as levadas? As levadas, eram as levadas, as corvas, esse magote delas, era bastante para arranjar um bolho de um porco. E falou de uma carne da noite? A carne da noite é o tipo de vinhos, mas temperada na altura. É uma carne que é escolhida a costela, e não, um pedacinho de gordura, mas pouca, e aquilo é cozido só com vinho seco, vem da região. Aquilo vai a cozer, leva sal, alho, segurelha, manjerona, louro, e vai a cozer numa panela. Até quando ela está bem perto de cozer, a gente, se tiver muito molho, a gente deita fora e deixa secar um bocadinho. Fica mesmo uma delícia. E chamam carne da noite porquê? Por alguma razão? Porque o porco era matado de manhã e aquela carne era feita à noite. Já quando eles iam embora, era lá para as 11, meia-noite, e aí comiam a carne e muitos levavam a tacinha para a família que tinha ficado em casa e era assim. Portanto, era na noite em que matavam o porco. Que as pessoas que tinham ido ajudar comiam essa Sim, as pessoas, às vezes iam a famílias que não iam levavam. E a nível de doces, o que é que era assim mais típico? Doces era o bolo preto, o bolo savoia, que era o bolo amarelo só com ovos, farinha E havia alguma altura em que costumassem fazer esses bolos mais... Não, na Festa Santana alguém fazia, mas mais era no Natal. O bolo negro o que é que tinha? O bolo preto era o bolo de família, a levava, era farinha, ovos, canela, um pedacinho de aguardente e cacau, quem não tinha cacau deitava vinho. E soda. Vinho tinto, portanto? Vinho seco, vinho da região, vinho seco. E vinho seco que estava... Vinho seco eu venho da nossa região, eu venho tirado da nossa parreira para a pepa. E depois eu tirado da pepa a gente chama vinho seco. Esse bolo de família, o bolo preto que ainda faz para o Natal? Às vezes faço, mas não, eu agora faço outros, não. Mas sempre faço bolos. E falou-me há pouco que a sua mãe era costureira. Fui costureira, na vida toda. E ensinou a bordar? E fui aprendendo, mas não, ela não me... Mas aprendeu a bordar, não? Aprendi a bordar, bordava bastante. Então com
quem é que aprendeu? Se não Sim, eu via ela fazer e depois, quando eu tinha 8 ou 9 anos, já a minha mãe me dava um bordado para a mão. E fazia os garanetes, o ponto de cruz, o ponto de sombra, e ela então fazia o caseado, que era mais, e o bastelho, que era... E o ponto francês, que é aquelas aplicações que se pregam nas toalhas ou coisa, era tudo eu que fazia para ela. No início falou do ponto de cruz, do ponto de sombra, do ponto francês, mas falou de outra coisa. Do caseado? Não, logo no início. Qualquer coisa, não percebi bem. Disse que fazia vários pontos. Portanto, falou do ponto de sombra, do ponto francês. Garanetes. O garanetes é aquele montinhas de linhas que veio no bordado de madeira. Já viu o bordado de madeira? Sim. Tem aquele montinho aqui, montinho acolá, e chama-se garanetes. E portanto, esse bordado de madeira que fazia era o quê? Era em quadrados, era em toalha? Minha mãe fazia mais em toalhas, porque ela tinha muito dom para o bastelho e o caseado, e então fazia muito, mas eu fazia muito lenços individuais, eram a dúzia e eram num cantinho só, e eu fazia mais isso. Eram lenços mais ou menos que tamanho, assim com as mãos? Sim, mais ou menos assim os quadradinhos. Pode só levantar um bocadinho? Sim. E esses quadradinhos, quando a senhora Ana fazia, já era a senhora que os vendia ou era a sua mãe? Não, havia, até por acaso era a minha tia, que ia à casa do bordados ao Funchal, trazia os bordados e trazia os bordados e depois dava às bordadeiras aqui de casa. Toda a gente bordava. Quanto é que recebia por uma dúzia de lenços? E já não me recordo bem, isso era... Parece que era 12 euros por uma dúzia de lenços. 12 escudos. 12 escudos. Portanto, um escudo cada... Era 12 lenços. Eu parece-me que era assim, mas eu gostava de bordar. E às vezes a minha mãe ia-se deitar e eu ficava à luz no candeeiro a petróleo, a bordar. Portanto, de manhã trabalhava e depois de leite e tarde... Depois era durante o dia, também bordava, porque aquele era só 2 horas, no posto de leite era só 2 horas. E trabalhava no campo também nessa altura à tarde? Nessa altura não, porque os meus pais tinham, o meu pai tinha deixado a fazenda que não era dele, que era do outro, e só tinha uns pedaços lá em casa e eu não... ia tapar o poço, para ir despejar o poço, e eu estava a regar, mas não. Com que idade é que a dona Ana se casou? Eu, com, já lá ver, 21. Que idade é que começou o marido? 25. Já tinha ido à tropa. E era também daqui de Santana? Era de Santana. Como é que se conheceram? Lembra-se? A gente praticamente era vizinhos, mas ele era de um sítio e eu era do outro, e depois ele também foi muito cedo para o Funchal, para a escola de arte e ofícios, também chegou a andar no 3º ano, mas ele ao contrário de mim, não gostava da escola, e eu adorava a escola, e chorei uma semana inteira quando a minha mãe me deixou ir para o Funchal a estudar. E teve filhos, a senhora? Teve 2. Que idade quando é que nasceram, mais ou menos? A minha filha, infelizmente, morreu pequenina. Ela nasceu em 78. E casei em 77 e ela nasceu em 78. E depois ela morreu com 5 anos e meio, assim de repente. E depois, mais tarde nasceu então o meu filho. E ela agora tem 39 anos. E tem algum neto, alguma neta? Não tenho. E o seu filho, alguma vez aprendeu a fazer alguma destas coisas? Não. Nunca teve interesse ou...? Nunca gosta, não gosta. Acha que se tivesse tido uma filha, tinha ensinado a fazer o bordado da madeira? Ora, sim, ensinava. E dentro de uma caixinha ainda tenho lá um paninho que a minha filha estava... Ela via-me bordar e dizia, mãe, quero fazer isso. E eu dei-lhe um paninho para a mão e ainda tenho guardado esse paninho lá dentro. Ainda tenho. E do resto da sua família, as famílias mais novas que têm, mesmo os rapazes mais novos, algum deles ainda tenta aprender a bordar? Não, os meus tios bordavam.
porque a criança já veio de uma tia-avó que ia ao Funchal buscar bordados e punha raposas também a bordar. O mistério de bordado. Sei, 2 ou 3. A minha avó teve 11 filhos. E ela então punha eles a bordar. Faziam assim uns garantinhos, um pontinho de corda e ia adiantando o trabalho para depois eles fazerem mais complicado. Mas era normal também ensinar os rapazes a bordar? Nessa altura era mais ou menos isso. E vê assim, nos mais jovens que ainda cá estão, acha que o bordado ainda é uma coisa que está a ser passada? Eles não ligam nada. Não ligam nada. Acha que é preciso um esforço, ou seja, que devia haver um esforço da parte dos órgãos do poder local, ou alguma coisa para tentar manter. Acha que há um risco de se perder de um dia? Está-se a perder, mas também eles não tomam iniciativa nenhuma para dar formação a raparigas e coisas. Também há pouca gente e eles não demonstram interesse nenhum. Acha que era, por exemplo, uma coisa que era importante a nível de escolas? Sim, era muito importante que as nossas tradições, o que foi o tempo antigo, o dia a dia, as pessoas soubessem que não foi sempre fácil como agora. Não foi. E a senhora ainda faz bordado? Eu agora não posso por causa dos dedos, mas ainda bordo ponto de cruz, adoro crochê. E assumo que quando o seu filho saiu de casa, levou alguma coisinha com bordado da madeira, ou não? O meu filho não saiu de casa. Desculpe, estava a perceber. Estava porque achei que tinha dito, desculpe, estava a tentar fazer confusão. Não mas sei. quando sair vai me mandar alguma coisinha com bordado? Não sei, eu tenho lá bordados tenho. Se ele quiser alguma coisa... Era normal no enxoval, quando saíam de casa, levarem coisas com... Mas o dote era de pai e filhas. Mas antigamente faziam o dote pai e filhas. Era a camisa da noite bordada, os lençóis da cama bordados, tudo isso ele fez. Tudo isso ele teve. E fez o seu próprio enxoval? Sim, ele fez. E era normal bordar o próprio enxoval? É verdade, a minha colcha do casamento foi uma colcha de crochê. Feita por mim, a primeira colcha. Ainda a tenho. E como é que, o que é que vê desde os últimos 50 anos aqui em Santana, o que é que vê que mudou a nível da forma de viver? Ora, mudou muito, isto não havia estradas, não havia nada, praticamente. Acho que as estradas foi assim? Sim, a estrada veio potencializar muita coisa aqui em Santana. Porque e depois estas superfícies, estes supermercados e estas coisas que foram fazendo facilitou bastante a vida das pessoas. Antigamente não havia nada. Eu lembro-me quando eu casei, buscar as coisas para o meu casamento, eu tive de táxi ao Funchal. Ir ao Funchal? Eu não sei se nessa altura era 500 escudos. Eu acho que era 500 escudos para ir ao Funchal. Mas era costume ir lá ou era uma coisa que era só muito de vez em quando? Eu fui muitas vezes ao Funchal. Porque eu digo que corro ao Funchal tudo com os olhos fechados, porque eu fui muitas vezes ao Funchal. Porque o meu padrinho era proprietário dos carros do mundo, que ele chamava os carros do Elcúcio, e esses carros vinham para cá. E então, o meu padrinho veio ao casamento da minha mãe sem ser convidado. E gostou, ficou contente, e disse à minha mãe, ele levantou-se na mesa quando estavam a jantar, e ele disse: o primeiro filho que saísse daquele casamento, ele fazia questão de ser o padrinho. E foi eu que nasci, ele foi o meu padrinho. Entretanto, como as minhas tias eram, nem sei o termo certo, iam à casa de bordado buscar bordados e iam todas as semanas. E o que é que elas faziam? Elas levavam-me, fui usada, elas levavam-me
Depois ia à casa do meu padrinho, o meu padrinho já dava um bilhetinho com o bilhete de volta para Santana, ela já não pagava o bilhete, só porque me levava. E eu fui muitas vezes com ela, E que serviços essenciais é que tem agora que se lembra que antes era muito difícil ter acesso? Por exemplo, de escolas, de correio, de centros de saúde, o que é que agora, nos últimos 50 anos, antigamente não havia centro de saúde, não havia nada, o correio sempre havia. Era um médico que houve outros antes, mas eu não me recordo, não foi do meu tempo, só me recordo de um médico que era de São Jorge e que por sinal dava consulta em São Jorge, dava consulta em casa do meu avô, e depois tarde vinha aqui para cima para o pé da igreja dar consultas. E também, se alguém se sentisse mal, e bastante mal, não pudesse, não havia carros, não havia ambulâncias, não havia nada, e se sentisse mal ele vinha durante a noite e tratava a pessoa em casa. E agora sente que... Sim, agora há mais, agora a gente sente-se mal, já chama a bombeiros, já tem o centro de saúde ali mesmo. Antigamente, eu lembro-me quando fui para ter a minha filha, fui daqui para o hospital, do Tornel Mendonça, já era... chegou, mas não foi pelo Puig, foi por baixo, chegou à Camacha. O carro falta-lhe a gasolina, teve que esperar lá para ele ir buscar a gasolina e caminhar para Funchal. E assim, outras pessoas tinham os filhos pelo caminho porque não dava tempo a chegar ao hospital. Ainda havia muitas pessoas aqui a ter filhos em casa nessa altura? Não. Ora, a festa dos compadres saiu mais de uma rivalidade que havia entre os rapazes e as raparigas, da tal altura. Porque nessa altura, quando começou, eu ainda era tempo criança. Tinha para aí uns 10 anos. Lembra-se quando começou a ser... Sim, lembro-me. E tenho aqui da primeira pessoa que fez um compadre, e tenho aqui um pedacinho falado, uma mensagem falada que ela falou para dizer como foi. E assim, eu era muito pequena, não sabia lá o que é que elas estavam a coisa, só que elas vieram me pedir para participar na festa, para bailar. E aquilo era uma festa do povo. Era a Semana das Comadres. E os compadres diziam assim, as comadres são assim, são assadas, está frio, aquelas são frientas, está neve é porque elas são geladas e não sei o quê, sempre para se meter com as comadres. E as comadres defendiam-se, diziam, não, as comadres não querem que falte nada aos compadres, por isso está neve na serra para vocês terem arroz todo o ano. E depois chegava a Semana dos Compadres, se desse ventre, os compadres são os abanadeiros, estão abanando tudo, os compadres são assim, os compadres são assim. Tudo o que acontecia naquela semana, eles voltavam uns contra os outros, mas tudo numa brincadeira. Lembra-se do nome dessa senhora que diz que foi a senhora que fez assim o primeiro compadre? Ela diz que foi em 68. Não, mas o nome, ela está para o Brasil, ela é do Brasil, era a Irene. Irene, sabe o apelido? A mãe. Irene mãe. Diz que foi em 68. Diz que foi. E estava a falar dessa... Lembra-se de alguma quadra, de alguma música que costumassem sempre cantar? Sim, a gente, depois, elas fizeram o primeiro compadre. Para retaliação do rapazes que andava ali, aquele era 4 irmãos, e depois mais uma vizinha, juntaram-se à noite e fizeram um boneco, um compadre. E o primeiro nome do compadre era Guilherme. E juntaram-se à noite, às escondidas, fizeram o compadre. Depois, o pai tinha um comércio lá no início da Chá da Cruz e tinha as chaves ao lado, que era um prédio de 3 andares.
E a Irene vendia no comércio do pai, era uma mercearia e taberna e tudo. E muitas vezes eu fui lá comprar massas e tudo o que a minha mãe precisava, e tinha 5, 6 anos, já ia. E então a Irene, sabendo que o pai tinha a chave, e tirou a chave ao pai e foram por o compadre lá no alto, no terceiro andar, na janela, para todo mundo ver. Em cima, já na estrada, eles vieram do fundo da Chá da Cruz para cima, para a estrada, para todo quem passasse ver o compadre que estava enforcado lá. E depois, o compadre foi uma admiração, porque é que tinha uma coisa. O compadre está enforcado, portou-se mal, né? E foi a vingança das comadres e assim. Depois, mais tarde, na parte da tarde, eles tiraram o compadre e vieram com o compadre até meia freguesia, até ali abaixo pé da escola, à parte de cima de onde ali abaixo. Vieram, depois voltaram para casa. E o primeiro verso que eles cantaram foi na venda do Sr. Belém. Eles pararam o compadre e faziam um círculo e nisso, acho que no primeiro ano não dançaram, mas cantaram: o compadre vem chegando à venda do Sr. Belém, se o compadre se der bem, para onde vai ser assim? Depois eles foram. Ainda sabe cantar como era cantado? Algumas, este eu não sei, mas eu tenho o refrão diz: quando eu participei, já fui, não foi do primeiro ano, já foi do outro ano. Essas raparigas foram para o Brasil e as outras quearam e pensaram: e se a gente fizesse um compadre e fosse até à velha? Combinaram com a mãe dos pequenos, como eu, 12 anos, 13 anos, para deixar elas bailar. Nessa altura havia uma moda de umas saias pretas com peliceldas, com as pregas. E todas as senhoras tinham uma saia dessas. Então o que é que elas pensaram? Vai-se pregar uma fita de cada cor, uma fita de papel, e vão a rapariga e dançar com elas. Mas ainda fui, duas senhoras já casadas, e foram. E então, e lembro-me desse assim: ó venham todos, ó venham já, ver o compadre tão bonito e o que é que está. Ó venham todos, ó venham já, ver o compadre tão bonito e o que é que está. Este eu sei, este é o refrão. E então, pensaram e fizeram o compadre, um garrafão entre as pernas, numa curta, toca com o compadre para a velha. Que idade é que tinha, lembra-se? 12 anos. 12 anos. E então, ele chegava-se à primeira coisa, fui em cima no Sr. Isidro, uma mercearia e Berto tinha lá. E então, nas ilhas tinha a mania dos homens irem para lá, e ficavam bêbados. E as comadres ficavam danadas. E então, nesse daí, eles dedicaram a essa quadra: o compadre vem chegando à venda do Sr. Isidro, pode-lhe dar meia grog, pois não é proibido. E aquele fazia-se assim um cerco, as pequenas, as que é para balhavam no meio daquele cerco, e as outras pessoas de roda, porque aquela medida que a gente ia, as pessoas iam chegando, crianças, aquilo ali. Era uma festa, portanto, que era organizada assim de forma popular. Popular, era uma festa simples, era com o que tinha, porque não havia nada, não havia coisa. Se faziam com palha, com roupas velhas, até tem um verso que também dizem: ó comadre, venham ver esta tão linda figura, o retrato bem tirado, um compadre da Inglaterra que vem rude e imbecil da sem dinheiro. E toda a gente aderia, era uma coisa que as pessoas aderiam? Sim, a maior parte das pessoas aderiam. E continuam sempre a participar, mesmo depois de se casar, continuam a participar? Não, e depois eu participei por 3 vezes. E depois comecei a namorar, a minha mãe já não deixava eu sair. Já a menina tinha que ficar em casa, não fosse encontrar com ele, que ele estava para Funchal, ainda não encontrava, mas não fosse. E acabou. E o seu filho
filho alguma vez participou na festa? Não, o meu filho não gosta destas coisas, não gosta, não gosta. E o seu marido participava? Não, ele estava no Funchal, ele estava no Funchal. E acha que tem mudado muito a festa dos compadres? Sim, mudou bastante, já não tem aquele cariz popular, já não é, isto já é... E acha que há muitos turistas que vêm para ver a festa dos compadres? Sim, Santana enche, que não é festa dos compadres. O arranque do carnaval sempre foi aqui em Santana. Começou lá em Bélgica, com canhoças raparigas a fazer aquele, e depois prolongou-se. O que eu não tenho muita ideia, não sei o porquê, é de como passou, pois também elas foram imigrando. Havia uma senhora que estudava os versos e depois foi para a França, porque já não havia assim muita coisa. Depois passou para sair de cariz mais turístico e a Câmara e coisa. A gente vem, e tem aqui embaixo uma venda que também tem esta quadra. O compadre vai chegando à venda do Sr. João Correnta. Faça-lhe um molho bem feito, carregado de pimenta. E sei lá, era picando, mas tinha que ser suave porque ainda estava no tempo de Salazar, ninguém podia falar. E sente que o resto da ilha também vem muito aqui para ver ou são pessoas de fora que vêm? O resto da ilha da Madeira? Vem muitas pessoas, agora vem. No início não havia transportes assim como há hoje. E acha que a Câmara e as associações fazem um esforço por manter esta tradição da festa dos compadres? A Câmara? Sim, a Câmara e as escolas? Sim, eles fazem porque agora já tem o desfile das crianças da escola, tem a Câmara também que coisa fazem. Agora já é um cartaz turístico de Madeira, já é. E a senhora Ana já ouviu falar da reserva da biosfera? Da biosfera ouvi falar. E lembra-se do que é que ouviu na altura sobre isso? Olha, eu tenho uma vaga ideia. Nessa altura eu estava trabalhando na Quinta do Frão. Estava por empregada de limpeza lá. Trabalhei também 14 anos lá. Depois de deixar a máquina, que depois fechou, eu fui para a Quinta do Frão. E por acaso estiveram lá uns senhores a falar nisso, mas não me ficou assim grande coisa sobre isso. Acha que essa distinção alterou alguma coisa da maneira como as pessoas relacionavam com a terra, ou acha que... Eu acho que não. No meu meio não alterou, sim, não alterou. Este ano nós celebramos os 50 anos do 25 de Abril. A senhora lembra-se do dia do 25 de Abril? Lembro-me. Que idade é que tinha? Eu tinha 17, 74, 18 anos. E o que é que se lembra? Como é que sou? Eu lembro-me que o meu marido era tropa. Ele foi para o continente tirar a especialidade de enfermeiro e chegou à Madeira, teve lá 6 meses, chegou à Madeira no dia 23 de Abril. E ele disse-me assim, isto mais dia, menos dia, vai arrebentar uma revolução. E eu disse, uma revolução? Sim. Quando foi o meu espanto dali a 2 dias, ele andava de rádio a ouvir, e quando a gente ouviu dizer que tinham deitado abaixo o regime de Salvador. E daí-me de muita coisa. E acha que era só uma impressão que ele tinha, ou acha que por estar dentro do exército que provavelmente teria ouvido assim alguma coisa? Eu penso que foi por ele estar lá no continente, a gente aqui, bem, e da minha parte, porque também ficava lá embaixo no fundo da freguesia, aqui na Velha, eles sabem mais notícias e que coisa, Mas acha que eles estando no exército, como foram os militares organizados? No exército ou a portarem-lhes bala? E lembra-se de como é que foi aqui a recepção em Santana? Isso foi muitas pessoas a comentar, sabe uma coisa que... Sim,
houve um alvoroço e o Salazar caiu e agora vai ter tudo livre e tudo isso. Houve até assim algumas pessoas que se animaram muito e fizeram alguma coisa que não... E lembra-se das eleições do ano a seguir, da primeira vez que foi votar, lembra-se? Lembro-me e participei nelas. Esteve nas mesas de... E fui escrutinadora. Lá em cima na escola do Cobiço, chama-se a escola do Cobiço. Escola do Cobiço. Sim. Esteve lá na mesa de votos? Esteve lá na mesa de votos desde de manhã até à noite, até à contagem dos votos e coisa. Até fui. Nas primeiras eleições livres eu fui escrutinadora. E nas segundas eu fui suplente do chefe. E lembra-se da sensação de poder votar pela primeira vez? Sim, foi uma sensação única mesmo. As pessoas iam todas contentes porque antigamente eles votavam, mas eram os escolhidos. Aquele era um senhor influente aqui, que chamava isto e aquilo para ir votar, sem que ninguém sabia sequer. E assim o povo se chamado para eleger o Presidente da República já foi. E estava na mesa porque estava ligada a algum partido? Não. Alguma vez esteve associada, nessa altura, depois da Revolução, se associou-se a algum partido, a alguma associação? Não, a gente tem essa nossa noção daquele partido que a gente ia votar e que a gente queria, que, sei, havia poucos partidos, não era como agora. Era o PPD e o Socialista e o Comunismo, não havia estes partidos todos. E qual é que acha que era o partido que tinha aqui mais simpatia? A simpatia sempre foi o PPD, que mais tarde tornou-se PSD. E acha que ainda é o partido que tem mais simpatia aqui? Acha que se mantém? Vai-se perdendo. E sente que, apesar de ser aqui uma zona mais longe do Funchal, que nessa campanha, na altura dessa primeira campanha eleitoral, que também vinham muito aqui, que também havia... Sim, havia. Eles vinham do Funchal para cá, lembro-me que nessas primeiras eleições a gente fomos até o Faial, nessa altura já se tinha corre. Fomos até ao Faial, ao ponto do Faial, que eles vinham de lá para cá e iam fazer um comício e então trazia aquele microfone que era tipo um funil e falavam para o povo e diziam: vão fazer isto, vão fazer aquilo, vai-se fazer isto. Certo, fizeram muita coisa pela Madeira, fizeram, não se vai dizer que não fizeram. Tirando as coisas menos belas, mas as coisas belas também ficaram. E acha que, olhando agora para estes últimos 50 anos, para aquilo que foi a sua vida e a dos seus pais, e para aquilo que é, por exemplo, a vida do seu filho ou dos seus sobrinhos e tudo mais, acha que é uma vida melhor? Sem dúvida, meu Deus, não tem comparação. As pessoas dizem assim: está tudo caro e não sei o quê. Pois não havia telefone, não havia luz, não havia água potável, não havia uma casa de banho digna em casa, não havia nada. E então, o que é que eles querem neles? Está muito melhor. E se, quer dizer, fazendo estes 50 anos, cada vez mais há muitas pessoas, cada vez mais pessoas adultas que já não viveram 25 de Abril e que não se lembram, que já não estavam. O que é que gostava, podendo deixar essa mensagem, o que é que gostava que todos esses jovens e todas essas pessoas que não puderam viver e que não puderam viver como foi o 25 de Abril, o que é que acha que é mais importante que as pessoas não se esqueçam e que tenham nestas comemorações, o que é a mensagem que acha que é mais importante que as pessoas não se esqueçam? Que nenhuma vez se perca a liberdade que foi adquirida com o 25 de Abril. Que eles lutem sempre para não perder essa liberdade, para que o fascismo não volte, porque era horroroso. Os relatos que fui a falar era horroroso. Eu nunca passei, não vou dizer que passei, não. O Nanteiro e o coisa assim, era todos em geral, mas aqui não, mas o fascismo foi muito horroroso para certas pessoas.